Olá, meus queridos amigos. Olha nós aqui mais uma vez, mais uma videoaula de revisão no nosso canal. Sejam bem-vindos. Essa revisão de hoje ela servirá para a nossa segunda VC, prova essa que será agora sexta-feira, dia 21. Estou gravando essa videoaula hoje, quarta-feira, dia 19. E como todo mundo sabe, essa revisão ela servirá como material a mais para estudo. Eu espero realmente que essa videoaula possa ajudá-los. Não esqueçam sempre de ficar atento às aulas presenciais, sempre observem as nossas apostilas, os livros que nós usamos, os TDs que nós resolvemos. Todo esse material, pessoal, ele é construído com carinho para que vocês possam aí ter sempre esse material a mais para estudo e conseguir aí tirar uma boa nota, né? Esse é que é o objetivo, que você consiga aprender o conteúdo de maneira correta e possa aí na hora da prova tirar uma boa nota, tá certo? Mais uma vez, desejo aí sucesso para todo mundo do terceiro A, B, C e D, do 4º Colégio da Polícia Militar, Ministro Jales Passarinho. Prova essa que será agora sexta, dia 21 de junho, tá bom? Bem, pessoal, a nossa prova ela vai abordar apenas um único assunto, evolução biológica. Digo um único assunto, mas todo mundo aqui sabe que é um assunto gigantesco, né? Um assunto cheio de pequenas coisinhas que a gente vai tentar tratar de uma maneira bem legal aqui nessa revisão. Espero poder ajudar. Bem, a primeira coisa que eu queria aqui lembrar a vocês, e nós também conversamos sobre isso nas nossas aulas presenciais, são as chamadas teorias evolucionistas. Teorias essas que foram criadas, amadurecidas, graças aos nossos cientistas Lamarck e Darwin. A gente vai ter um momento aqui onde a gente vai falar um pouquinho melhor sobre cada um deles, tá? Mas eu também queria abrir aqui um parênteses para falar um pouco sobre outras teorias, no caso a teoria do fixismo e a teoria do criacionismo. Nós aprendemos em aula que a teoria do fixismo é aquela teoria que prega que toda a vida atual é do mesmo jeito que há milhões de anos atrás. Em outras palavras, não houve nenhuma modificação nessa vida. A mesma vida que nós temos hoje é a mesma do passado. Não houve nenhuma modificação, nenhuma transformação. A vida segue a mesma, do mesmo jeito, por isso o nome fixismo. Tudo é fixo, nada muda, não há evolução biológica. Já a teoria do criacionismo, que a gente discutiu bem também em aulas passadas, é a teoria que prega que a vida no nosso planeta ela surgiu graças a uma entidade divina. No caso, Deus, tá? Seria o responsável pela criação dessa vida, da vida que nós conhecemos atualmente. Agora, quando a gente fala do criacionismo, é sempre interessante também a gente comentar que existe uma vertente do criacionismo que, claro, acredita que tudo que Deus criou há muito tempo atrás é do mesmo jeito de agora. É como se fosse um pouco de fixismo nessa parada. Já outros acreditam que não, que realmente tudo foi criado por Deus, há o criacionismo na história, mas essa vida de antes ela evoluiu até chegar ao que nós temos atualmente. Então é como se a gente entendesse que esse povo, ele acredita no criacionismo, eles acreditam no criacionismo, mas tem um pouco de evolucionismo na história, certo? Então a gente falou em sala, nós estamos revisando aqui a teoria do fixismo, a teoria do criacionismo, é sempre bom entender um pouquinho de cada, como também é importante, extremamente importante falar sobre outra teoria, a teoria do evolucionismo, que é a teoria cujo qual Lamarck e Darwin defenderam em seus trabalhos, que a vida ela evolui com o passar do tempo. Vamos dar uma lida aqui nessa frase, nesse slide, que fala sobre evolucionismo. O que é que ele diz? As espécies de seres vivos se transformam ao longo do tempo, pois sofrem seleção natural. Pessoal, vamos começar pelo seguinte. A seleção natural, esse processo de seleção natural, que eu vou explicar mais ou menos como é que ele funciona daqui a pouco, e os tipos de seleção natural que existem, essa seleção natural é justamente a teoria criada por Charles Darwin. E essa seleção natural, ela, em outras palavras, seleciona o meio ambiente, ele seleciona os organismos mais adaptados, tanto que se eu continuar a leitura eu vou ver isso, ó, sofrem seleção natural que prioriza os seres mais adaptados. Perceba que mais adaptados também aqui está pintado de vermelho, está escrito de vermelho, justamente para dar ênfase a essa ideia. A seleção natural, o meio ambiente, seleciona os mais adaptados, não é os mais fortes, tá?
Não é que o meio ambiente ele vai selecionar os mais fortes para sobreviver naquele ambiente, não. O meio ambiente ele vai selecionar os mais adaptados. Quem tiver o mínimo para sobreviver naquele local, sobrevive. E esse que sobrevive transmite suas características para os descendentes. Então, após a ação do meio ambiente, após o meio ambiente selecionar os mais adaptados, esses adaptados iriam gerar outros descendentes, iriam gerar descendentes com as mesmas características que os seus pais tiveram, que foram selecionadas pelo meio ambiente. Por isso o nome seleção natural, porque a natureza é o meio ambiente, é o ecossistema que seleciona esses mais adaptados. Continuando, sofrem seleção natural que prioriza os seres mais adaptados, não os mais fortes, ao ambiente em que vivem, devido às suas características serem adequadas ao meio onde vivem, e essas características elas são transmitidas para os seus descendentes. Em suma, pessoal, de uma maneira bem superficial, essa seria a teoria do evolucionismo. Essa teoria do evolucionismo, trabalhada inúmeras vezes por Lamarck e Darwin, ela foi amadurecida por esses dois cientistas, como eu disse no começo dessa aula, mas dentro dessa ideia de evolucionismo, nós devemos acreditar que o meio ambiente seleciona os mais adaptados, aqueles que têm as características mais favoráveis para a sobrevivência daquela espécie. Beleza? Compreendido, pessoal? Se não tiver entendido, volta à videoaula, assiste de novo, mas é extremamente importante nós sabermos dizer o que é, entender o que é essa teoria do evolucionismo, tá certo? Continuando, pessoal, a gente tem aqui uma imagem, tá aí Charles Darwin, né? Uma montagem feita aqui por nós, pela nossa equipe, e aqui Charles Darwin faz a seguinte pergunta: a afirmação somente os mais fortes sobrevivem e os mais fracos morrem é verdadeira segundo as minhas descobertas, segundo as descobertas de Charles Darwin? Claro que não, pessoal, porque nós acabamos de aprender que não é o mais forte quem sobrevive, é o mais adaptado, tá? Quem sobrevive é o mais adaptado. Quem não tiver as adaptações mínimas morre, só sobrevive os mais adaptados, e esses gerarão descendentes com essas mesmas adaptações, tá certo? Agora, a gente está entendendo, graças a essa teoria do evolucionismo, que todo e qualquer organismo evolui com o passar do tempo. Essa evolução é extremamente gradual, lenta. Nós entendemos que essa evolução ela seleciona, a seleção natural, o meio ambiente seleciona os mais adaptados, isso nós entendemos direitinho, mas como provar que a evolução biológica existe? Como provar que o evolucionismo ele existe? Através de suas evidências. Existem, pessoal, várias evidências que comprovam que a evolução biológica ela existe, ela acontece com o passar do tempo. E a primeira evidência, uma das mais conhecidas, são os fósseis. Quando a gente compara os restos mortais de os vestígios que organismos do passado, que já foram extintos, deixaram para nós, e a gente analisa esses fósseis e compara com os organismos existentes atualmente, a gente pode encontrar ou não certas semelhanças. Por que não, sei lá, encontrar um fóssil de um determinado organismo, um vestígio de um determinado organismo, muitas vezes pode até ser mesmo uma pegada, e através dessa pegada fossilizada, a gente comparar com as patas de animais que ainda existem atualmente e através dessa comparação deduzir que existe um certo parentesco entre esse organismo extinto e o que existe atualmente. Então a ideia de acreditar que os fósseis são uma evidência da evolução biológica é porque esses vestígios eles realmente podem nos dar uma ideia dos nossos antepassados mais antigos, tanto os nossos como de qualquer outro organismo. Além dos fósseis, pessoal, nós também temos as chamadas análises moleculares. Eu vou deixar a anatomia comparada por último, porque eu acredito que para nós aqui é um dos mais importantes, mas vamos falar sobre análises moleculares. Essas análises, pessoal, como o próprio nome já diz, são análises feitas estudando se as moléculas, principalmente os aminoácidos, as proteínas, o próprio DNA, e através dessas análises dos muitos organismos, nós conseguimos aí diagnosticar alguma espécie de parentesco entre esses organismos. Então, se eu, por exemplo, estou estudando os aminoácidos
da espécie humana. Você pode inclusive pesquisar isso depois no Google, você vai encontrar algo do gênero. Se nós analisarmos os aminoácidos do ser humano e analisarmos os aminoácidos dos chimpanzés, duas espécies diferentes, o que é que eu vou descobrir com isso? Que não existe nenhuma diferença entre esses dois tipos de seres vivos, entre os aminoácidos desses dois tipos de organismos. Os mesmos aminoácidos essenciais e não essenciais para a espécie humana são os mesmos para os chimpanzés. Então é idêntico. Então por que não pensar que essa semelhança pode ser um indicativo de que há um parentesco evolutivo entre o ser humano e os chimpanzés? Isso são as análises moleculares. Por último, nós temos a anatomia comparada. Nós analisaríamos a anatomia dos muitos organismos, compararíamos essa anatomia para chegar à conclusão de algum tipo de parentesco. E pessoal, peço muito cuidado a vocês com relação a isso, porque, convenhamos, né? Quando se trata de evolução biológica, eu já vi inúmeras questões trabalhando esse tipo de coisa e é danado para alguém cometer alguns deslizes, tá certo? Bem, quando nós falamos de anatomia comparada, é importante nós entendermos que o que vai ser analisado? A anatomia dos organismos, claro. Mas a partir do momento que nós analisamos a anatomia dos organismos, nós precisamos entender o que são órgãos homólogos, órgãos análogos e órgãos vestigiais. Mais uma vez, muito cuidado com isso, pessoal, para você não confundir as coisas. Órgãos homólogos, para ajudar vocês a entender direitinho, olha só. Homo, como eu disse em sala, quer dizer igual. E logos quer dizer lugar. Então, se, por exemplo, nós pegarmos aqui, ó, eu coloquei algumas imagens aqui embaixo, ó, bem aqui no cantinho. Se nós pegarmos aqui o braço de um ser humano e a nadadeira de um golfinho, ou até mesmo pegar a pata de um cavalo e a asa de uma ave ou de um morcego, no caso aqui seria, acredito que seja um morcego, nós vamos chegar à conclusão de que isso aqui, pessoal, são órgãos homólogos. Por que homólogos? Porque observe que o braço e a nadadeira de um golfinho, por exemplo, têm funções diferentes. E se o órgão tiver funções diferentes, esses órgãos eles têm a mesma origem embrionária, e se tiver a mesma origem embrionária, são classificados como órgãos homólogos. Por que é que eu dei aquela dica no começo da aula? Logos, lugar e homo igual. Porque se nós pegarmos o embrião de um ser humano e o embrião de um golfinho, por exemplo, essas duas estruturas, o braço e a nadadeira desses dois organismos, nascem basicamente no mesmo local, tanto no ser humano como no golfinho. Então são estruturas, são órgãos que nascem nos mesmos locais, tanto no homem como no golfinho, mas têm funções diferentes, tá? O que é que eu peço que você tome cuidado? Lembre-se, se você tiver duas estruturas, essas duas estruturas têm funções diferentes. Se tiver funções diferentes, nascem no mesmo lugar. Se nasce no mesmo lugar, homólogo, tá? Então é bom associar uma coisa com a outra. Do mesmo modo que, se eu pegar a asa de uma ave e a asa de um inseto, essas duas estruturas elas exercem a mesma função. Se exerce a mesma função, nascem em locais diferentes e são classificados como órgãos análogos, tá certo? Muito cuidado com isso, pessoal, porque como eu disse, é danado para pegar gente desavisada, é danado para que alguém acabe cometendo algum defeito feio com relação a esses conceitos, mas só para recapitular. Se as estruturas têm a mesma função, tá? Se as estruturas têm a mesma função, nascem em locais diferentes. Se nascem em locais diferentes, órgãos análogos. Se as duas estruturas têm funções diferentes, nascem no mesmo lugar e são chamados de órgãos homólogos. Beleza? Revise isso quantas vezes for necessária para você realmente pegar isso direitinho e acabar não errando na hora da prova. Por último, dentro da anatomia comparada, nós também temos os órgãos vestigiais.
E como o próprio nome já diz, esses órgãos vestigiais são órgãos que em alguns organismos são bem desenvolvidos, em outros não, e esses órgãos não são tão desenvolvidos em determinados organismos, porque aquele organismo ele não necessita mais dele. Então, sem a necessidade daquela estrutura, aquela estrutura ela vai atrofiando com o passar do tempo. É o caso, por exemplo, do apêndice humano, que não tem necessidade. É o caso, por exemplo, do cóccix no nosso esqueleto, que também não tem necessidade. São estruturas atrofiadas que não têm uma função específica, consequentemente são classificados como órgãos vestigiais. Tá certo, pessoal? Por último, muito, mas muito cuidado com a definição, a diferença entre órgãos homólogos e análogos. Continuando. Aqui, pessoal, nesse slide, a gente já começa a falar dos teóricos do evolucionismo. O primeiro deles, Lamarck, Jean-Baptiste Antoine de Monnet, Cavaleiro de Lamarck. Lamarck, pessoal, foi uma das primeiras pessoas que começou a estudar, a construir alguma coisa sobre a evolução biológica, mas como ele estava começando, certas coisas até deram certo, outras não. E uma das coisas que ele, de certo modo, andou criando, que ele criou, são as suas chamadas leis. Ele criou a chamada lei do uso e do desuso e a lei da transmissão das características adquiridas. Pessoal, muito cuidado. Falou de lei do uso e desuso, falou da lei da transmissão das características adquiridas, nós estamos falando de Lamarck. Associe isso bem. E o que seria a lei do uso e do desuso? A lei do uso e do desuso, como o próprio nome já diz, é uma lei que diz que se um determinado organismo usa muito uma determinada estrutura, essa estrutura ela se desenvolve. Se eu, por exemplo, for para uma academia e malhar pesado durante um bom tempo, os meus músculos vão se desenvolver. Mas o contrário também é válido, ou seja, se eu não usar uma determinada estrutura, essa estrutura, pela falta de uso, vai atrofiar. Exemplo, se você quebra uma perna e passa muito tempo com a perna engessada, os seus músculos eles atrofiam, eles perdem a sua funcionalidade. Você, depois que tira o gesso, tem que ir para a fisioterapia para recuperar os movimentos, os músculos e tudo mais. Então, você deixar de usar os músculos quando a sua perna está lá engessada, faz com que o desuso desses músculos faz com que eles atrofiem. Do mesmo jeito, se você usa, eles se desenvolvem, tá certo? Bem, agora, infelizmente, algumas coisas que Lamarck falou dessas duas leis, algumas estavam certas e outras estavam bem erradas. Por exemplo, na lei do uso e do desuso, é válido. Se você usa não é toda, se você usa determinadas estruturas, elas se desenvolvem, tá? Mas o problema é que Lamarck disse que, por exemplo, girafas, a gente tem uma imagem aí das girafas. Girafas que tinham um pescoço curto, né? Que moravam em locais onde as árvores eram altas, ele acreditava que de tanto a girafa forçar para alcançar o alimento, o pescoço dela cresceria. E hoje a gente sabe que não é assim. Existem certas estruturas que se você usar, elas se desenvolvem, mas não são todas. E a outra coisa também que ele errou feio pra caramba, foi de acreditar que tudo aquilo que nós adquirimos na nossa vida é transmitido para os nossos descendentes. E hoje nós sabemos que isso também não é válido, porque tudo aquilo que nós adquirimos não é transmissível. Não é transmissível. É como se eu acreditasse, por exemplo, que eu sofri um acidente, perdi um braço, os meus filhos nasceriam sem um braço. Eu estou na academia há muito tempo, tenho um corpo lá malhado, os meus filhos nascerão com um corpo igual ao meu. Não é assim que funciona. Então a lei da transmissão das características adquiridas dizia isso, que eu ia gerar descendentes com as mesmas características que as minhas características que eu adquiri durante a minha vida. Mais uma vez, lei do uso e desuso, lei da transmissão das características adquiridas, Lamarck. Não esqueçamos disso, tá certo? Beleza. Agora, outras coisinhas também que Lamarck andou falando para cima e para baixo é sobre uma tal de geração espontânea. Hoje nós sabemos que isso aqui, também chamado de abiogênese, não é válido. O que é a geração espontânea? É aquela lei que dizia que a vida, aquela teoria que dizia que a vida ela poderia surgir de matéria morta, bruta ou inanimada. Hoje a gente sabe que não é bem assim, não existe geração espontânea, a vida só surge a partir de outra vida. Então isso aqui foi
o primeiro erro grotesco de Lamarck. Ele acreditava na geração espontânea. Segundo, Lamarck ele acreditava que toda vez que um organismo evolui, esse organismo ele vai se tornar mais complexo. E a gente sabe que não é assim. O objetivo é que o organismo ele sobreviva. Se ele tiver o mínimo para sobreviver, ele sobrevive. Agora, às vezes, para sobreviver, você não precisa ser complexo. Como assim? Você não precisa ser tão sofisticado assim. Basta apenas você ter o mínimo. E às vezes, para sobreviver, o mais simples é quem sobrevive. Sobrevive mais do que aquele que é mais complexo. Então, nem sempre aquele mais complexo é quem sobrevive. Às vezes, o mais simples é quem sobrevive e nem sempre a gente evolui para ficar mais complexo. Terceiro, Lamarck acreditava nos mecanismos de adaptação. Lamarck acreditava que os seres vivos interagiam com o meio ambiente, isso ele chamou de adaptação, e o mais interessante, pessoal, é que Darwin também acreditava nisso. Lamarck e Darwin acreditavam na interação que os organismos tinham com o meio ambiente. Falando nisso, olha só essa imagem. Tanto Lamarck como Darwin, eles acreditavam nessa interação, na interação do ser vivo com o meio ambiente onde ele está inserido. Essa interação ele chamou de adaptação. E quando nós falamos de adaptação, pessoal, a gente pode e deve, vamos lembrar também aqui de alguns exemplos citados em aulas passadas, onde o primeiro deles é o chamado melanismo industrial. Nós vimos em sala que há muito tempo, lá na Inglaterra, nós tínhamos aí o desenvolvimento de indústrias, uma revolução industrial e tudo mais. E a Inglaterra, antes da Revolução Industrial, algumas regiões, elas tinham uma determinada característica. Por exemplo, rochas. Observe aqui na imagem da esquerda que você tem rochas, acredito que isso aqui seja uma rocha, mas observe que essa rocha aqui ela tem uma determinada cor, uma cor acinzentada. Depois da Revolução Industrial, essa mesma rocha que tinha uma cor mudou de cor, ela ficou enegrecida, ela ficou negra. E essa mudança de cor se deve à fuligem, à poluição produzida por essas indústrias. Acontece que quando as rochas eram de cor cinza, as mariposas de cor preta não tinham um local tão ideal assim para se esconder, Se um predador quisesse caçá-las, facilmente esse predador iria ver essas mariposas, visíveis, bem visíveis, em contraste com a cor da rocha, e o predador não pensaria duas vezes e atacaria logo aquela população de mariposas pretas. Mas devido à mudança da cor, as mariposas pretas já encontraram um ambiente legal para poder se esconder dos predadores, E aquelas mariposas brancas acinzentadas já estariam em maus lençóis, porque aí nesse caso aquele predador ele visualizaria com mais facilidade as mariposas brancas. Então a gente percebe que esse fenômeno chamado de melanismo industrial se deve a essa mudança ambiental devido à poluição ambiental produzida pelas indústrias. Então essa poluição mudou o ambiente e esse ambiente, com essa mudança, começou a selecionar outros organismos para sobreviver, certo? Outro mecanismo de adaptação, pessoal, é o mecanismo chamado de camuflagem. Não vamos confundir. Quando um organismo imita o meio ambiente onde ele mora, e ele imita como mecanismo de caça ou até mesmo de defesa, quando eu imito o meio ambiente, eu chamo isso de camuflagem. Agora, quando um organismo imita outro organismo, nós chamamos de quê? De mimetismo. Camuflagem imita o meio ambiente. Mimetismo, o organismo imita outro organismo, tá bom? Então a gente tem aqui no caso desse slide um exemplo de camuflagem, onde um inseto ele imita o meio ambiente onde ele mora, onde ele vive, para provavelmente ajudá-lo na caça ou até mesmo a se esconder de predadores. Temos também, pessoal, uma outra adaptação que é a chamada coloração de alerta. Nesse caso, alguns organismos, eles têm uma coloração bem viva, geralmente é um amarelo bem vivo, vermelho e tal, mas essa coloração bem viva,
é um aviso para os predadores que aquele organismo ele é venenoso, ele é não palatável. A gente deve lembrar disso das aulas passadas, né? Quando um organismo ele é venenoso, ele é chamado de não palatável. Então eu tenho coloração viva, então eu estou avisando para os meus inimigos, olha, eu sou perigoso, eu não sou palatável, me deixe quieto, não mexa comigo, vá viver sua vida, tá? Então essa coloração de alerta tem esse objetivo. Falando em coloração de alerta, a gente conhece bem um exemplo típico que é a cobra coral. Só que nós sabemos que existe a cobra coral verdadeira e a coral falsa. Aqui, pessoal, nós temos um exemplo de mimetismo. O que é o mimetismo? É quando um organismo imita outro organismo. A cobra coral falsa imita a verdadeira. E por que ela faz isso? Porque ela sabe que a coral verdadeira ela é venenosa. Aí a coral falsa pensa o seguinte, não, eu vou imitar a cobra coral verdadeira para que os predadores pensem que eu sou uma verdadeira, sendo que na verdade eu sou falsa, uma cobra coral falsa, e eu não tenho veneno, mas eu vou confundir os meus inimigos. Agora, muito cuidado, pessoal. Quando alguém não palatável, venenoso, imita alguém que não é venenoso, ou melhor, o contrário, né? Quando alguém não venenoso, palatável, imita alguém venenoso, não palatável, nós chamamos isso de mimetismo batesiano. Vamos de novo. Mimetismo batesiano é quando um palatável, que não é venenoso, imita um que não é palatável ou venenoso. Mimetismo batesiano. O outro tipo de mimetismo, pessoal, é o chamado mimetismo milleriano. O mimetismo milleriano é quando alguém não palatável imita um outro não palatável. Quando dois venenosos se imitam, milleriano, tá? E por que alguém que é venenoso imitaria outro venenoso? Porque assim, quando um predador ataca, por exemplo, uma abelha, que a gente observa aqui, ele aprende da pior maneira possível que essa abelha ela é venenosa e ela não tem um gosto tão bom assim, por isso que é chamado de não palatável. Mas observe que do lado direito nós temos uma vespa e a vespa ela tem as mesmas cores que a abelha. Quando aquele predador que aprendeu que a abelhazinha amarela era venenosa e que não é para ter conversa com ela, para manter distância dela, quando esse mesmo predador olhar para essa vespa e perceber que as vespas têm a mesma cor daquela abelha, aquele predador não vai nem querer conversa com aquela vespa, porque ele vai achar que é uma abelha e ele já tinha aprendido que abelhas são venenosas e não tem um gosto tão agradável assim. Mimetismo milleriano. Aqui, pessoal, nós temos exemplos de algumas adaptações. Vamos lembrar, a adaptação é a interação de um ser vivo com o meio ambiente, onde tanto Lamarck e Darwin acreditavam, tá certo? Agora, o que é que causa essa adaptação, tá certo? O que faz com que os organismos sejam tão diferentes entre si e somente aqueles tenham características de interesse para sobreviver naquele determinado ambiente? Bem, essas muitas características, pessoal, que inclusive nós chamamos de variabilidade genética, eu vou circular aqui, ó. Essas muitas características que nós chamamos de variabilidade genética foi uma das coisas que Darwin não conseguiu estudar com tanto detalhe assim e chegar a uma conclusão precisa. Ele não conseguiu explicar por que existia tanta variedade assim. Se nós observarmos aqui nessa imagem da esquerda, a gente percebe várias crianças com várias características diferentes e isso aqui, essas muitas variedades é que nós chamamos de variedades genéticas. E essas muitas variedades, elas acontecem, pessoal, porque existem dois mecanismos que geram essa variedade. E que mecanismos são esses? O mecanismo de mutação e o mecanismo de recombinação genética. Como assim, mutação? Pessoal, o fenômeno da mutação, alterações genéticas, elas podem acontecer gradativamente, elas podem acontecer de maneira aleatória e essas alterações genéticas, essas mutações, podem dar origem a características diferentes. Nem toda mutação é ruim, algumas são, a maioria são ruins. Agora, algumas mutações são benéficas e se acontecer alguma mutação, alguma alteração genética que possa dar origem a uma característica que seja boa para aquele organismo, essa característica ela vai se perpetuar para as gerações futuras.
Do mesmo jeito, a recombinação gênica. Nós aprendemos lá no primeiro ano do ensino médio, quando a gente começa a falar sobre meiose celular, que às vezes não, quando uma célula ela está lá se dividindo para formar os gametas, os cromossomos acabam trocando pedaços, essa troca é inclusive chamada de crossing over, e dentro desses cromossomos nós temos genes, e devido a essa troca de pedaços, vai haver uma troca de pedaços de genes, uma montagem de novos genes, e essa montagem nova de novos genes vai gerar novas características. Vai haver realmente uma recombinação dos genes existentes entre os DNAs, entre os cromossomos dessas células no processo de meiose celular. Então, essas mutações, possíveis mutações, e essa recombinação gênica que acontece na reprodução sexuada pode dar origem a uma variabilidade genética gigantesca, e essa enorme variabilidade genética é que cabe à seleção natural de escolher quais são as variedades mais apropriadas para sobreviver naquele ambiente. E as características mais apropriadas para a sobrevivência da espécie é que vai dar origem ao mecanismo de adaptação. É o que nós chamamos de adaptação, tá certo? Tudo isso, pessoal, que eu expliquei para vocês, que explica por que existe essa variedade tão grande, por que existe essa variedade tão grande, essa variedade genética tão grande, graças ao mecanismo de mutação e recombinação gênica. Tudo isso, pessoal, é o que nós chamamos de neodarwinismo ou teoria sintética da evolução. Ou seja, foi algo que surgiu após a morte de Darwin, por isso é chamado de neodarwinismo, porque neo quer dizer novo, ou seja, uma teoria nova baseada no que Darwin escreveu através de seus estudos. Tá, beleza? Tranquilo, pessoal? Vamos fazer o seguinte, dá uma respirada, tá bom? Vai lá, toma uma água, vai ao banheiro, relaxa um pouco e daqui a pouco a gente volta, tá certo? Pausa aí, já a gente se encontra. Pronto, pessoal? Tudo certo? Tudo beleza? Já de volta? Vamos continuar, tá? Falando sobre Lamarck, agora vamos falar sobre Darwin. Eu sei que a gente já falou um pouquinho sobre ele, sobre o que ele descobriu, sobre o que ele estudou, mas vamos aqui aprofundar um pouco essa questão. Como nós aprendemos, Lamarck, ou melhor, Darwin é o criador da chamada teoria da seleção natural. O que é que nós aprendemos sobre a seleção natural? Que essa seleção, ela seleciona o meio ambiente, seleciona os organismos mais adaptados ao meio ambiente. E os mais adaptados sobrevivem e geram descendentes também adaptados àquele ambiente, tá? Então, pegando lá o exemplo do Lamarck, que falou sobre girafas, e trazendo aqui para a seleção natural, nós teríamos o quê? O que é que Darwin explicava? Que numa determinada população de girafas, nós teríamos girafas com várias características, entre elas o pescoço comprido ou não, mas somente aquelas girafas de pescoço comprido sobreviveriam porque teriam o necessário para alcançar o alimento às árvores mais altas. Então, se o ambiente tivesse só árvores altas, somente aquelas de pescoço comprido sobreviveriam, e aquelas de pescoço curto morreriam no caso, tá? E essas girafas de pescoço comprido transmitiriam essa característica para os seus descendentes. Isso, em suma, é a seleção natural. Agora, quando a gente fala de seleção natural, e sinceramente falando, eu não sei dizer se Darwin chegou a falar sobre os tipos de seleção natural existente. Eu não sei se isso aí foi criação de Darwin ou veio depois dele, ou seja, no neodarwinismo. Mas assim, existem 3 tipos de seleção natural. Existe a chamada primeira seleção direcional. Direção. Quando o meio ambiente seleciona apenas uma única característica, um fenótipo só, uma característica só, nós chamamos isso de uma seleção direcional. Vamos pegar aqui um exemplo, eu coloquei até um exemplo aqui, ó. Bactérias, a seleção de bactérias resistentes. Então vamos imaginar, uma pessoa está com pneumonia, ela começa a tomar antibiótico, e esse antibiótico ele vai matar as bactérias. Só que aí eu pergunto, à medida que a pessoa toma o antibiótico,
as primeiras bactérias que vão morrer são as bactérias mais fracas ou as mais fortes? Exatamente. Quem vai morrer primeiro são as bactérias mais fracas, e à medida que a pessoa for tomando o antibiótico, as bactérias elas vão morrendo até eliminar as bactérias mais fortes. É por isso que quando a gente toma antibiótico, o médico diz, tome por 15 dias, tome por 30 dias, porque é o tempo necessário para que aquele medicamento mate todas as bactérias, as fracas e as fortes. Mas se uma pessoa que tem que tomar 15 dias de antibiótico toma só 14 dias, 13 dias ou 12 dias, aquele medicamento que ele já tomou vai ter matado as bactérias fracas, todas elas. Mas as fortes ainda estarão lá, e essas fortes foram selecionadas. Veja que eu só selecionei uma única característica. Que característica? A característica de força bactérias fortes. Eu matei as fracas e selecionei só uma característica, que é as bactérias fortes. Quando eu seleciono só uma característica, eu chamo isso de uma seleção direcional, tá? Seleção direcional é quando o meio ambiente, no caso, o organismo da pessoa que está empestado de antibiótico, mas como a pessoa não tomou todo o antibiótico necessário, pelo tempo necessário, aquele organismo, aquele antibiótico, aquela quantidade de medicamento só matou as bactérias fracas. Aquele ambiente selecionou apenas, deixou apenas as bactérias mais fortes, e essas bactérias mais fortes darão origem a bactérias fortes também. Essa é a seleção direcional. Temos também a seleção estabilizadora, tá? O que é a seleção estabilizadora? É quando o meio ambiente ele seleciona uma característica intermediária. Por exemplo, coloquei até um exemplo aqui, mas vamos lá. Bebês humanos. Nós sabemos que os bebês humanos eles podem nascer com 3 tamanhos diferentes, né? O tamanho ideal, serem bebês grandes ou bebês pequenos. Se o bebê ele é pequeno demais, isso vai comprometer a vida dele e é muito provável que ele não acabe sobrevivendo. Se o bebê é grande demais, é muito provável também que ele não sobreviva, porque o excesso de tamanho pode acabar prejudicando a gestação e o nascimento dessa criança. Então nós observamos que em 3 características, bebês pequenos, intermediários e grandes, 2 delas estão sendo eliminadas, que é o bebê grande e o bebê pequeno. Somente o bebê intermediário, que é o que tem um tamanho adequado, é o que vai sobreviver. É claro que isso aqui é um exemplo meio grosseiro, porque a gente sabe que a medicina atual ela tem condições suficientes para fazer com que o bebê de tamanho pequeno, ou até mesmo o bebê de tamanho grande, possa sobreviver. Existem técnicas suficientes para isso. Mas há muito tempo atrás, quando não tinha toda essa tecnologia, somente as crianças com o tamanho ideal, tamanho médio no caso, quem sobreviveria, nasceria normalmente e conseguiria sobreviver. Quando o meio ambiente ele seleciona a característica intermediária, nós chamamos isso de uma seleção estabilizadora. E por último, a seleção disruptiva é bem simples. Pessoal, seleção direcional é quando eu seleciono apenas uma única característica de muitas outras. Mas, se em 3 características a seleção seleciona a característica intermediária, seleção estabilizadora. Mas quando a seleção ela seleciona as características dos extremos, nós chamamos isso de uma seleção disruptiva. Então, por exemplo, se um determinado organismo, se uma determinada espécie tem 3 características diferentes, aquela população tem 3 características diferentes, então se o meio ambiente selecionar a característica de um extremo e a característica de outro extremo, nós chamamos de seleção disruptiva. Para ficar melhor de entender, vamos usar o seguinte exemplo. Vamos imaginar 3 pássaros, um que tem um bico para sementes grandes, um que tem um bico para sementes médias e um que tem um bico para sementes pequenas. Mas esses 3 pássaros eles estão numa ilha que só tem sementes grandes e sementes pequenas. Desses 3 pássaros, qual deles você acha que vai sobreviver nessa ilha que só tem sementes grandes e sementes pequenas? Exatamente, nessa ilha só vai sobreviver aquele pássaro que tem um bico bom para sementes grandes,
e aquele pássaro que tem o bico bom para sementes pequenas. Essa característica intermediária, ela não vai sobreviver. Então, nesse caso, o meio ambiente está selecionando duas características extremas, de um lado e de outro, seleção disruptiva. Tá bem, pessoal? Tranquilo, dá uma respirada. Realmente, essa parte de seleção natural, esses três tipos, pode acabar confundindo a gente, principalmente na parte de seleção disruptiva, mas assista essas aulas quantas vezes forem necessárias para você realmente entender isso aí, esses conceitos do jeito que é para ser. Bem, assim como também tem a seleção natural criada por Darwin, a gente também tem a seleção artificial, que foi uma seleção usada por Darwin para começar a pensar se a seleção natural não faz algo parecido, se o meio ambiente não faz algo parecido como a espécie humana faz na hora da seleção artificial. Como é que isso funciona? Bem, a seleção artificial, pessoal, é aquela seleção proposital, tá? Artificial, como o próprio nome já diz, onde a espécie humana ela seleciona características em determinados organismos, características de seu interesse. Por exemplo, porcos. Nós sabemos que tem um porco doméstico, né, que ele foi, entre aspas, criado, ele foi moldado de maneira que ele tivesse todas as características que fossem apropriadas para a espécie humana, para a sua alimentação principalmente, mas o porco doméstico é uma domesticação do porco selvagem. Aqui em cima, por exemplo, a gente tem um porco selvagem, perceba que são bem diferentes, mas esse porco selvagem ele foi domesticado por ação humana para se tornar um porco doméstico e ser adequado para o meu interesse como ser humano, somente a alimentação, como eu disse. Mas a mesma coisa acontece com frutas, né? A gente tem, por exemplo, aí, algumas frutas selvagens, outras frutas mais comestíveis. A banana, tem a banana selvagem, já é a banana comestível do lado direito, dentre outros. Quando nós temos uma seleção, um conjunto de organismos, onde eu seleciono dentro dessa população, desses organismos, as características do meu interesse, tá? Nós chamamos isso de seleção artificial. Mas a gente também tem, pessoal, a seleção sexual. Também é um mecanismo que já existia, usado por Darwin para criar a sua seleção natural. E a seleção sexual, como o próprio nome já diz, nada mais é do que a escolha que a fêmea faz de algumas espécies por machos que tenham características que sejam apropriadas para ela fêmea. Então a fêmea ela seleciona os machos mais fortes, mais resistentes, com melhores habilidades, justamente pensando na geração de filhos que terão as mesmas características que o macho que ela escolher. Nós chamamos isso de seleção sexual, tá? E assim, pessoal, o que é que explicaria, por exemplo, é possível criar novas espécies? É claro, é possível sim, tá? O próprio evolucionismo, ele explica essa ideia de que é possível sim nós criarmos novas espécies. E quando a gente cria uma nova espécie, nós chamamos isso de especiação. Vou até botar aqui, ó, especiação. A criação de uma nova espécie nós chamamos de especiação, e aqui nesse slide nós temos os 4 tipos de especiação existentes. Só que desses 4, pessoal, eu só quero que você se preocupe apenas com 2. A chamada especiação alopátrica e a especiação simpátrica. Qual é a diferença entre um e outro? Observe aqui, pessoal, por exemplo, uma população X, uma determinada população de organismos. Aqui também, ó, uma outra população de organismos. Mas observe que aconteceu uma separação, essa população ela foi separada. O que é que separou essa população aqui? Uma barreira geográfica. Então aconteceu uma barreira geográfica aqui, ocorreu uma barreira geográfica, aconteceu alguma coisa aqui que selecionou, que separou, na verdade, essa população dessa. E essa separação causada por uma barreira geográfica separou as espécies, e uma das espécies que foi separada deu origem a uma outra espécie. Houve aí a criação de uma nova espécie devido a esse isolamento, a essa separação geográfica. Na especiação alopátrica, nós temos a criação de uma nova espécie devido a uma barreira geográfica. Agora, se numa determinada população, dentro dessa população aqui, aconteceu algo onde parte dessa população acabou dando origem
a uma espécie nova, nós chamamos isso de especiação simpátrica. Na especiação simpátrica, pessoal, não existe barreira geográfica. Essa espécie nova aqui, ela surgiu por causa de outro motivo. E esses motivos a gente vai estudar daqui a pouco. Mas se houver a criação de uma nova espécie sem barreira geográfica, a especiação simpátrica. Criação de uma nova espécie graças a uma barreira geográfica, especiação alopátrica. Tá, e dentro da simpátrica, o que poderia explicar a criação de uma nova espécie? Os chamados isolamentos. Esses isolamentos, pessoal, também chamados de isolamentos reprodutivos, podem acontecer de 4 maneiras. Primeiro, nós temos o chamado isolamento reprodutivo por habitat. Isso quer dizer o quê? Exemplo, leões e tigres. Os leões e os tigres vivem em habitats diferentes. O leão ele vive nas savanas africanas, enquanto que o tigre vive nas florestas da Ásia. São espécies diferentes, que estão em habitats diferentes, bem distantes uns dos outros. Consequentemente, eles não conseguem se unir para se reproduzir. Agora, se você pega o leão e o tigre e coloca dentro de um zoológico, que estão próximos, eles conseguem se reproduzir, dando origem aí a outros organismos. Mas quando eu tenho um habitat impedindo que uma espécie reproduza com outra, nós chamamos isso de um isolamento por habitat. Temos também o isolamento reprodutivo sazonal. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que duas espécies elas são proibidas de se acasalar, de se reproduzir, porque elas têm períodos de reprodução em épocas diferentes. Nós temos aí duas espécies de gambás, né? São duas espécies diferentes, são muito parecidas, mas são espécies diferentes. Sendo que do lado esquerdo é uma espécie que se reproduz mais no inverno e essa outra se reproduz mais no verão. Então, como elas têm período de reprodução em épocas diferentes, devido a essa diferença, elas não conseguirão encontrar um meio termo apropriado para conseguir acasalar. Temos também, pessoal, o chamado isolamento mecânico, que é quando a reprodução de duas espécies não acontece porque, entre outras, os órgãos genitais deles não estão em posições adequadas para que aconteça a reprodução. E o exemplo bem famoso é o caso aí desses dois caracóis. Observe, pessoal, que a concha do caracol da esquerda está girando para um sentido por um sentido e a concha do caracol da direita está para outro sentido. Um está no sentido horário e o outro está no sentido anti-horário. E isso aqui, pessoal, essa mudança aí na rotação da concha faz com que os órgãos genitais de uma espécie, de um desses caracóis, fique numa posição que não é vantajosa para acasalar com os órgãos com outro caracol, devido aos órgãos genitais desse outro caracol estar em uma posição totalmente diferente. Então, se esses órgãos genitais não estiverem em posições diferentes, eles não conseguem acasalar. Por último, o isolamento reprodutivo etológico. No isolamento reprodutivo etológico, nós temos aí, pessoal, certos comportamentos que são vantajosos para que aconteça um determinado acasalamento e a falta desses comportamentos evita que o acasalamento aconteça. Por exemplo, esse pássaro aqui dos pés azuis, eu falei inclusive em sala de aula. Esse pássaro ele tem uma espécie de dancinha que chama a atenção das fêmeas. Mas você observa que as outras espécies são muito parecidas com esse pássaro aí do pé azul. Que inclusive tem espécie aí que faz a mesma dancinha que esse pobre coitado dos pés azuis. Mas como é que a fêmea vai descobrir qual é o macho da sua espécie e evitar que ela acabe acasalando com outra espécie? Pela dancinha. Porque embora as dancinhas sejam parecidas, o pássaro dos pés azuis, quando está terminando a dancinha, ele levanta a pata direita. Já as outras espécies não faz isso. A dança é a mesma, mas não levanta a pata direita. E quando falta esse levantamento da pata direita, a fêmea descobre, esse aqui não é da minha espécie, eu vou atrás do outro. Isso nós chamamos de isolamento etológico, tá certo? E continuando, pessoal, acredito que esse aqui seja os finalmente da história. Vamos aprender qual é a diferença de uma evolução divergente, tá? Evolução divergente para uma evolução convergente. A gente fez até uma questão sobre isso
naquela nossa apostila lá do Farias Brito, volume 1, se não me engano, mas vamos explicar aqui de uma outra maneira. Pessoal, quando nós tivermos espécies diferentes, oriundas de um ancestral em comum, esse ancestral aqui, ele é um ancestral comum tanto da raposa como do cachorro doméstico. Então, se você tiver um ancestral dando origem a outras espécies, nós chamamos isso de uma evolução divergente, tá bem? Evolução divergente, tá certo? Inclusive, na questão lá da apostila do Farias Brito, a gente tinha a imagem 1 e a imagem 2, a imagem de cima, que é a número 1, era uma evolução divergente, onde você tinha um ancestral extinto, e esse mesmo ancestral deu origem a muitas outras espécies. Evolução divergente, que se espalha, que dá origem a muitas outras coisas. Agora, quando nós tivermos organismos que estão se originando a partir de ancestrais que não tem nada em comum entre eles, tá? Mas esses organismos que surgem, eles têm alguma característica em comum, nós chamamos isso de uma evolução convergente. Como assim, Douglas? Não expliquei. Vamos pegar a imagem 2 lá daquela questão que a gente fez na apostila do Farias Brito, tá? O que é que nós tínhamos? Nós tínhamos um anfíbio, um réptil e um mamífero. No caso era um sapo, um jacaré e eu acho que era um hipopótamo. Na imagem você observa que a posição que eles ficam na superfície da água é igual, tanto no sapo, como no hipopótamo, como no jacaré. Eles ficam na superfície da água só com as narinas do lado de fora para conseguir respirar. Então você observa que esses três organismos, eles têm uma característica em comum, que é a posição que eles ficam na superfície da água. Mas esses três organismos, embora tenham algo em comum, cada um deles veio de um ancestral diferente. Douglas, eu tenho que decorar quem vem de quem é ancestral de quem? Não, pessoal. Se a questão estiver falando de evolução convergente, a questão vai estar dizendo que nós temos vários organismos que se originam de ancestrais que não têm nada em comum, mas mesmo não tendo ancestral em comum, eles têm uma característica em comum. Do mesmo jeito, a evolução divergente. São organismos que vieram de um ancestral em comum, que tem características tal e por aí vai. É a dica que eu dou a vocês, tá bom? Não confunda evolução convergente com evolução divergente, que é a mesma coisa que radiação adaptativa e convergência adaptativa, tá? Tanto faz você chamar por um nome como pelo outro nome, tá certo? E pessoal, para finalizar, dica de ouro. Estude essas 4 questõezinhas A, B, C e D que eu passei em sala de aula para vocês algumas semanas atrás. Não é que a prova inteira vai ser sobre essas 4 questõezinhas, não. Claro que não. Mas claro, tem questão lá que vai abordar esse conteúdo, tá certo? Pessoal, vou ficando por aqui. Aula super extensa, muita coisa. Mas tudo que eu falei aqui, pessoal, vai ajudá-los com certeza na sua avaliação. Desejo boa sorte a todos, bons estudos, estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Até a próxima.